Opa, bom dia. Bom dia, tudo certo? É nóis. Olha aqui. Daí, esqueça tudo. Eu sou o Agente V e estou aqui todo de preto porque, enfim, estamos falando da maior Black Friday da história. Está rolando a maior Black Friday da história da Paroc BR, cara, nossa parceira aqui do canal, com produtos com até 40% de desconto. Tudo isso? É um descontaço, é quase a metade do preço e são muitos produtos com esse desconto lá. Essa promoção vai até o final do mês e compras acima de R$ 299 você ainda ganha aquele brindezinho bacana. Enfim, faça a festa lá. Usando o cupom Primeira Fila você ganha frete grátis, tá? Além desse 40% de desconto. E os links estarão na descrição e no comentário fixado. Tudo show? Beleza? Bacana? É isso daí, tá? Eu não vou botar isso aqui de novo, senão você vai esquecer da promoção, né? Então, é isso daí. Fique com o vídeo. Falou, a gente vê. Vários anos. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de Jacques Villeneuve. Mais um vídeo do quadro Linha do Tempo, onde vamos contar o auge e a queda de Villeneuve, não só na Fórmula 1, como no automobilismo no geral, na carreira. Um cara que surge na Fórmula 1, surge na Fórmula Indy também de forma meteórica, sendo campeão, vencendo corridas, sendo um grande talento, só que por conta de tomadas de decisões ruins e outras questões, acabou caindo muito e hoje é considerado um dos piores campeões da Fórmula 1. Então, gente, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, bora falar sobre o início de carreira de Jacques Villeneuve, e até mesmo de sua vida. Ele era filho de simplesmente Gilles Villeneuve, que eu chamo de superestimar aqui, mas foi um cara muito marcante em sua época. Era de fato um piloto muito talentoso, ousado e amado pelos ferraristas, porém o Gilles morreu em 82, num quali em Zolder, em uma temporada em que ele tinha chances reais de ser campeão, já que a Ferrari era o melhor carro. O Jacques tinha só 10 anos de idade na ocasião. E falando em Jacques, ele não seria o único piloto canadense chamado Jacques Villeneuve a correr na Fórmula 1. Como é que é o negócio? Isso porque ele tinha um tio chamado Jacques Villeneuve que correu na Fórmula 1. O Jacques Villeneuve Sênior ou Jacques Joseph Villeneuve. E bem logo após a morte de seu pai, Gilles, o jovem Jacques queria se aventurar no automobilismo, perseguir a carreira de piloto. A sua mãe apoiou essa loucura, mesmo com tudo que aconteceu com Gilles. E o Jacques Villeneuve então começou a sua trajetória. Fez todo aquele caminho tradicional dos pilotos da época, kart, depois vai para uma Fórmula 3. No caso, foi para a Fórmula 3 italiana, onde apesar de muita expectativa, o máximo que conseguiu foi uma P6 no campeonato, com nenhuma vitória em 3 anos de Fórmula 3. Você é muito fraco. Só que aí, em 92, ele decide ir para o seu continente natal, o continente americano. E na América do Norte, Jacques se encontrou. Entrou na Toyota Atlantic Championship, que fazia parte ali do Road to Indy. Era uma das divisões de base da Indy, digamos assim. Fez apenas uma corrida em 92, mas em 93 faria a temporada completa pela equipe Forsyth Green, a mesma da kart. E lá, com 5 vitórias e 15 corridas, ele conquistou o 3º lugar na tabela, atrás apenas dos também canadenses David Emprigan e Claude Bourbonnais, ainda vencendo o prêmio de novato do ano. Aí, na mesma equipe Forsyth Green, Jacques Villeneuve era titular na kart, Fórmula Indy aqui, e o impacto foi imediato. Ele venceu uma corrida em Road America e conquistou 3 pódios. Foi escolhido novato do ano, afinal foi o 6º colocado na tabela, isso no ano de estreia. E assim, bicho, o menino era bom e em 95 ele mostrava de fato a que veio. Naquele ano venceu as 500 milhas de Indianápolis de forma fantástica, com uma grande recuperação, que apelidaram de 505 milhas de Indianápolis, pois o Jacques Villeneuve ficou 2 voltas atrás e mesmo assim venceu. Parabéns, hein? Pô, brabo. E aí, meu irmão, ele que já tinha vencido a abertura em Miami, venceu as 500 milhas, e iria vencer também Road America e Cleveland, se tornava então campeão da kart. Ele conquistava a Indy. Campeão com 24 anos de idade, que para a época era bem jovem, né? Outros tempos. Hoje em dia isso seria a idade avançada já. Tô velho? Como é que eu tô velho? Villeneuve já estava sendo monitorado pela equipe Williams desde o início de 95 e foi sendo preparado para pegar a vaga de David Coulthard em 96. E bem, isso aconteceu. Com o título da kart, Jacques Villeneuve era piloto titular da Williams para 96. O ano de estreia do canadense foi fora da curva, onde quase foi o primeiro estreante a ser campeão da Fórmula 1, já que não conta 1950. Se bem que
não foi tão perto assim. A Williams tinha o carro dominante em 96, o melhor do grid disparado, e Villeneuve chegou com os 2 pés na porta, onde logo na primeira corrida na Austrália conquistou a pole position superando o companheiro Damon Hill. Sendo apenas um de 3 pilotos se excluir 1950 e as 500 milhas de Indianápolis, a estrear na Fórmula 1 com uma pole. Os outros foram Mario Andretti e Carlos Reutemann, a estrear na Fórmula 1 com uma pole. Mas na corrida, apesar de liderar a prova toda, um vazamento de óleo tirou a sua vitória nas voltas finais. E Villeneuve assim foi somente o segundo. Corrida essa que a Williams se mostrou ruim de trânsito, segundo Galvão. E após uma rodada na chuva no Brasil e um segundo lugar na Argentina, Villeneuve enfim venceu a Fórmula 1 após a vitória em Nürburgring e o GP da Europa. Mas uma largada ruim, com furo de pneu e um abandono por quebra de suspensão em Imola, e uma oportunidade perdida de tirar pontos do Rio em Mônaco após a batida com o Badoer, deixaram Villeneuve 21 pontos atrás do líder Hill, mais de 2 vitórias de distância, aí fica difícil. Ele ainda conseguiu emplacar uma sequência de 7 pódios consecutivos, a sua melhor fase no ano, com direito a 2 vitórias em Silverstone e Hungaroring. Porém, nesse mesmo período, o Hill venceu 3 corridas e a diferença caiu para somente 13 pontos, que hoje seria o equivalente a uns 37 pontos, muita coisa. Faltavam 3 corridas, a próxima era na Itália, onde Villeneuve perdeu uma grande oportunidade. Hill ficou fora da prova, porém Villeneuve tocou no pneuzinho que ficava ali na chicane, o que danificou seu carro, arruinou a sua corrida e ele não pontuou. Agora, para reverter 13 pontos com 20 em jogo contra seu companheiro de equipe, seria bem complicado. Ele até venceu o GP de Portugal para levar a decisão para o GP do Japão, em Suzuka, a última corrida. Na decisão, ele tinha uma missão quase impossível. Para ser campeão, ele precisava vencer e o Hill não poderia pontuar. Simples. E bem, ele nem conseguiu fazer isso, ele fez o pior possível. Largou muito mal, caiu de primeiro para sexto e, para piorar, abandonou após o pneu do carro dele se soltar. Hill venceu e se sagrava campeão mundial, enfim. Villeneuve era o vice no ano de estreia, porém não era o fim do mundo. Em 97, a Williams seguiria forte, ainda com resquícios de um carro de Adrian Newey. Agora, sem Hill, Villeneuve era a figura principal. E seu rival, bem, seria Schumacher. Ih, rapaz. O alemão, mesmo com o carro inferior, rivalizou com o canadense no campeonato, forte. E tivemos o que eu chamo de Guerra Fria da Fórmula 1, onde eles não dividiram pódio em nenhuma corrida daquele ano. Quando um vencia ou subia no pódio, acontecia algo com o outro. Impressionante. Foi uma temporada de muitos vacilos, é verdade, assim como o Schumacher também teve os seus, mas também foi uma temporada de muitas vitórias e grandes apresentações. Vitórias essas no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Inglaterra, na Hungria, que foi um pecado danado com o Damon Hill, na Áustria e em Luxemburgo, que era Nürburgring, Alemanha mesmo, mas GP de Luxemburgo, tá aí. O canadense liderou o campeonato em seu início, mas após a brilhante vitória em Mônaco, Schumacher tomou a ponta e ficou lá por um bom tempo. Parecia que não largaria a liderança. Até que no GP de Luxemburgo, Villeneuve venceu, Schumacher abandonou e ele enfim voltava para a ponta da tabela. Mas no GP seguinte, em Suzuka, tivemos todo o drama do Schumacher, do Villeneuve, do Irvine atrapalhando o Villeneuve, do Damon Hill que não tinha nada a ver com isso atrapalhando o Schumacher. Só que Schumi venceu e Villeneuve, que chegou em quinto, tinha pego 2 pontos, foi desclassificado. Dessa forma, a liderança ia para quem? Schumacher. Contudo, ficando para a decisão do campeonato em Jerez, a última corrida, que começou já com aquele quali, onde o Villeneuve foi o primeiro, o Schumacher foi o segundo e o Frentzen foi o terceiro. Mas com detalhe, todos empatados, o tempo foi idêntico. Nossa! E na corrida, o Schumacher tomou a ponta e parecia que seria o campeão. Mas Villeneuve remontou, chegou no alemão, mergulhou por dentro e isso aconteceu. That didn't work, Michael. You hit the wrong part of it, my friend. Schumi jogou o carro de propósito em cima de Villeneuve, não deu certo, ele ficou na brita, o canadense seguiu e era fim da linha para o alemão. O piloto da Williams teve danos, estava difícil de completar a prova, foi ultrapassado pelas 2 McLarens, mas com o terceiro lugar, o seu único pódio em 97, que não foi uma vitória, já que Villeneuve era campeão mundial de Fórmula 1. 7 vitórias, 8 pódios, 10 poles e um título mundial na conta. O primeiro piloto do Canadá a ser campeão de Fórmula 1 em apenas sua segunda temporada. Jovem, vindo da kart, o futuro era brilhante para Jacques Villeneuve. Era brilhante, não era? Não era? Bem, chegamos no início de sua queda, a temporada de 1998, que diferente do que muita gente pensa, não foi uma temporada ruim do Villeneuve. Ele não foi mal, cara, ele andou bem. Porém, estamos falando da famosa Williams Pica-Pau, a Williams Vermelha. Equipe já sem Adrian Newey, sem motor Renault. Eles usavam o Mecachrome, que era um Renault disfarçado. Então, gente, não tinha muito o que fazer. Conquistou 2 pódios na Alemanha e na Hungria, pontuou em 9 de 16 corridas, foi o 5º na tabela,
ou seja, o melhor fora Ferraris e McLarens, o carro era abaixo, mas o ano dele não foi, muito longe disso. Mas então vem a pior decisão da carreira de Jacques. Nada contente com a Williams, ele foi em busca de novos ares. E Adrian Newey, agora na McLaren, chegou a ligar pra ele mandando um convite, né, pra poder ir pra McLaren, a equipe queria ele. Vale lembrar, a McLaren na época era a melhor equipe do grid, só que o Villanova recusou. Para onde ele ia? Para a estreante BAR. Burro, 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 burro. Que assim, ele não era só piloto, como também acionista da British American Racing. Tinha um salário astronômico e o seu empresário era o dono da BAR. Sentiu meio com cheiro de clorofila aí no ar. Mas, gente, campeão mundial de 2 temporadas atrás, indo para a Tyrrell, para uma equipe novata, foi uma decisão arriscada onde se desse certo era, meu Deus, genial, mas no fim das contas foi um erro patético. Villeneuve teve 11 abandonos nas 11 primeiras corridas com a equipe. Apesar de algumas boas apresentações com a P5 no grid em Imola, o carro não era super lento, mas quebrava feito vidro. E para piorar, ainda teve aquela aposta que ele e o Zonta fizeram de fazer a Rouge Spa de pé embaixo. E os dois terminaram no muro com prejuízo para a equipe, que legal. Isso era a equipe BAR, senhoras e senhores. E terminou 99 sem pontuar. Isso para um cara que em 97 era campeão do mundo. Em 2000, com a parceria com a Honda, a BAR melhorou. Esteticamente falando também, porque o carro de 99 era feio pra burro. Ele consegue pontuar 7 vezes, incluindo 4 quartos lugares, e é 7º na tabela. Assim, um bom ano. Villeneuve ainda conseguia performar legal. 2001 não foi tão constante, mas ele conquistou os primeiros 2 pódios da história da equipe BAR. Um na Espanha e outro na Alemanha. O Villeneuve, de novo, não tava dando mal, só tava numa equipe mediana no máximo. E, bicho, é decisão ruim de carreira mesmo. Horrível. E isso tava fazendo seu desempenho cair gradualmente também. Em 2002, seu amigão Craig Pollock deixava de ser o chefão da equipe. E após isso, com a BR não melhorando, pessoas saindo, o Villeneuve foi ficando cada vez mais lavado. Fez apenas 4 pontos naquele ano, pontuando na Inglaterra e nos Estados Unidos. E em 2003 foi a pá de cal. Chegou um jovem polêmico chamado Jenson Button, que destroçou o Villeneuve, destruiu ele. O canadense pontuou apenas 2 vezes, 2 sextos lugares, 6 pontos. O Jenson Button fez 17 pontos, quase o triplo. Um foi 9º na tabela, o outro foi 16º. O inglês venceu ele na batalha de quali também. E aí, bicho, o canadense foi mandado embora da BAR antes mesmo da temporada acabar. Reprovado! Sendo substituído na última corrida por Takuma Sato, que em uma corrida só fez metade dos pontos do Villeneuve. E curiosamente, 2004 seria o melhor ano da história da BAR, sendo vice-campeã de construtores. Que time pra ser demitido, hein? Ele era um cara muito difícil de lidar e 2004 na teoria seria sabático, onde voltou para as 3 últimas corridas daquele ano para correr pela Renault, no lugar de Arno Trulli. E bem, gente, não pontuou em nenhuma corrida, mas conseguiu vaga para 2005, correria na equipe Sauber. Meu Deus, o cara tá muito lavado mesmo. Olha o Villeneuve aí. Pra sorte do Rubinho. Pra sorte do Rubinho, salvando o ponto do Barrichello. Tô dizendo que o problema fica entre o volante e o banco. Essa se acertou em cheio. O problema da segunda Sauber fica entre o volante e o banco. Foi companheiro de equipe de Felipe Massa, que teve a sua temporada de consolidação antes de ir para a Ferrari. E o canadense tomou um pau do brasileiro também, foi 13-6 para o Massa na batalha de quali. E mesmo com o brasileiro só conquistando 2 pontos a mais, a temporada do Massa foi superior, sem discussão. Com o Massa então indo para a Ferrari, o seu companheiro em 2006 seria Nick Heidfeld. Na agora BMW Sauber, um novo projeto ambicioso. E em 2006 o Villeneuve tava melhor, tá? Aí sim. Conseguiu ser mais competitivo contra o Heidfeld, tanto é que venceu a batalha de quali, pontuou em 3 das primeiras 5 corridas, estava com desempenho ok, vai, decente. Ainda era irregular, mas comparado com o Calvário pós 2002, estava ok. Só que nas suas últimas 4 corridas pela BMW Sauber, que não eram no fim do ano, ele teve 3 abandonos. O último deles em Hockenheim, uma batida onde ele saiu com muitas dores nas costas. Isso fez o Villeneuve ficar fora do GP da Hungria por conta própria pelas dores, ele não tinha lesão alguma. E no seu lugar entra Robert Kubica. O Kubica mostra serviço logo de cara, mesmo com a desclassificação. E adivinha, a BMW dá um pé na bunda do Villeneuve, tu tá demitido, meu velho. Aí, meu irmão, acabava a carreira de Jacques Villeneuve na Fórmula 1. Ele até tentou voltar em 2010 com a tal da Stefan GP, mas não deu certo, até porque a equipe não saiu do papel. E depois que a carreira dele na Fórmula 1 acabou, aí, bicho, ele se aventurou de tudo. Foi correr de endurance
onde foi segundo colocado nas 24 horas de Le Mans de 2008. Ficou uns anos aí correndo de NASCAR sem fazer muitas corridas. E vez ou outra ele brota em alguma NASCAR, não especifiquei qual. Chegou a correr na Stock Car Brasil, sim, na corrida de duplas. Correu 500 milhas de Indianápolis na Indy de novo. Correu na Fórmula E, correu na V8 Supercars, ele correu de tudo. E recentemente correu também no WEC. O Villeneuve chegou a tentar também uma carreira musical, onde, convenhamos, não dá pra elogiar muito. E desde então se notabilizou por dar algumas takes de Fórmula 1, digamos, polêmicas. Às vezes só sendo um baita de um chato mesmo, tá? Um mal-humorado assim. Que cara chato! Porém é isso, um cara que teve um início meteórico na Fórmula 1, campeão das 500 milhas da kart e da Fórmula 1, um grande talento de fato. O Villeneuve era um baita piloto, mas decisões de carreira ruins, relações não muito boas com equipes, profissionais, pilotos e tal, minaram a sua carreira na Fórmula 1. Saindo de um dos talentos mais promissores e meteóricos que a Fórmula 1 já viu, para um cara que na metade final da carreira estava completamente lavado. E esse foi o auge e a queda de Villeneuve na Fórmula 1. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique em gostei e espalhe esse vídeo com a galera, tá? Na descrição, além, obviamente, da ProRockBR, tem também o Discord, o meu Instagram, primeiro F1, e também o Twitter, Kevin Nicolas F1. Aqui estão os membros, se quiser virar um, botãozinho seja membro aqui embaixo, se quiser virar show, se não quiser, beleza. Sugestões, comentários, e é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, falou!